Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a gente conversar aqui sobre o nosso Vasco da Gama. Primeira edição deste sábado. Não vou nem desejar para você um bom dia, não vou desejar para você um final de semana bom, porque o Vasco já estragou o nosso final de semana, o Vasco já estragou o nosso sábado. Enfim, vai ser mais um final de semana daquele mal-humorado, né, onde você não consegue tratar bem os seus familiares, onde você está ali dando patada em todo mundo, estressado, e o grande responsável é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Aliás, o Clube de Regatas Vasco da Gama não tem nada a ver com isso, né? As pessoas que, infelizmente, né, têm o poder de comandar o futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama. Enfim, é sobre isso que a gente vai falar, né? Sobre esse choque de ordem que já passou da hora de acontecer no futebol do Vasco da Gama. Estamos terminando o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro e o Vasco não figurou por uma rodada no G4. O Vasco permaneceu ali uma noite no G4, mas a rodada ainda não tinha acabado, né? Quando a rodada acabou, o Vasco já estava em sexto de novo e agora sei lá em que posição o Vasco vai terminar nessa rodada, porque o Vasco jogou, né, na sexta-feira e tem agora os jogos de sábado e domingo para acontecer. O Vasco muito provavelmente vai despencar na tabela dessa Série B, vai lá para metade, para nono, para décimo, enfim. Um primeiro turno completamente vergonhoso. E os culpados, né, não tem... Enfim, tem que falar, né, os culpados é o Departamento de Futebol. O Departamento de Futebol do Vasco, que é um vexame e precisa de uma intervenção, de um choque de ordem urgentemente, senão o Vasco não vai subir para a primeira divisão. Tá claro isso, né? Se não acontecer um choque aí, se não mudar alguma coisa, o Vasco não vai conseguir subir. Com esse time aí que o estagiário Alexandre Pássaro montou, não sobe. O trabalho do Alexandre Pássaro é péssimo, é horroroso, é ruim demais, é triste demais, é vergonhoso. Fala muito bonito, sabe se comportar em coletiva, fala coisas bonitas ali, não sei o quê, mas o trabalho, as contratações péssimas. De 10 reforços que ele trouxe aí para essa Série B, não dá nem para chamar de reforço, né? De 10 jogadores que ele contratou aí para essa Série B, a gente pode salvar um, só o Vanderlei, que ontem ainda fez um monte de cagada, foi expulso, falhou no gol, mas acho que ainda tem crédito. De todos, acho que só o Vanderlei pode salvar. Michel, inacreditável. Enfim, eu não vou nem citar aqui nominalmente, você torcedor do Vasco, aí você sabe. Mas enfim, cara, vamos falar aqui desse jogo de ontem, dessa situação do Vasco. Vou começar aqui com uma coisa que me preocupou aqui, cara, ontem. O Lisca geralmente vai bem nas coletivas, né, cara? Até quando o Vasco perde, né, como foi contra o Botafogo, na coletiva ele mostrava ali realmente o que tinha acontecido com o jogo, né? De que, ó, não jogamos nada, desse jeito não vai subir, se continuar jogando dessa forma aqui, não dá, tem que mudar, tem que ter outra postura. E na entrevista de ontem, cara, o Lisca me preocupou. Parece que ele viu outro jogo. Primeiro ele falando que até o Vasco levar o gol, que estava irregular, né, o gol do Remo, até esse momento o Vasco estava bem. Porra, meu amigo, pô, Lisca, o gol foi com menos de 20 minutos, cara. O gol foi com 18 minutos do primeiro tempo. Então você vai falar que o Vasco estava bem até os 18 minutos do primeiro tempo, cara? Aí não dá, né, cara? Aí realmente fica complicado, né? Mas o que mais me revoltou, cara, foi essa aí, ó, que tá até aparecendo aí agora para você a manchete. Que o Lisca disse que o Hernando não teve lances que comprometeu e, pelo contrário, foi um jogador que manteve o nível. Lisca, nessa eu concordo com você. O Hernando manteve o nível horroroso que ele apresenta desde que chegou no Vasco, o nível péssimo, o nível de futebol amador que ele apresenta desde que chegou no Vasco, desde a primeira atuação dele com a camisa do Vasco. O nível que não serve para o Vasco, o nível horroroso que ele apresenta vestindo a camisa do Vasco. E como eu disse no vídeo de pós-jogo de ontem, a culpa não é mais do Hernando não. A culpa é de quem escala o Hernando, a culpa é de quem contratou o Hernando. O Hernando é isso aí, cara. A gente vai exigir o que do Hernando? Você contrata o Hernando, você quer que ele seja o Sérgio Ramos? Não, ele é o Hernando, pô. Ele não é o Sérgio Ramos, ele não é o Thiago Silva. Ele é o Hernando. Ele apresenta o futebol de Hernando. E é isso. E continuam colocando o Hernando para jogar. Agora você falar que ele não comprometeu ontem, Lisca, que jogo que você assistiu? Tudo bem, eu entendo de você falar que, ó, de você querer preservar os seus jogadores, né? De você não expor ninguém, mas você falar que ele não comprometeu o jogo, aí é brincar com a cara do torcedor, né?
O Hernando é incapaz de subir numa bola. O Hernando parece que tem o pé chumbado no gramado. A chuteira dele é de chumbo. Ele não consegue pular. Eu não lembro aqui de um salto do Hernando na partida de ontem. Em todas as jogadas aéreas do Vasco ele ficou assistindo, igual um pateta, assistindo a coisa acontecer, a vaca indo pro brejo. Não dá para o Hernando continuar vestindo a camisa do Vasco. Já desde aquele jogo contra o São Paulo já era para ter vazado fora. E olha, falando do jogo contra o São Paulo, eu já estou sendo até bonzinho. Antes disso, já era para ter caçado o seu caminho. Mas enfim, como eu estou dizendo aqui, né, a culpa não é mais do Hernando não. A culpa é de quem bota para jogar. Não dá. O Hernando é isso aí, todo mundo sabe que é isso aí. Se continuar botando o Hernando para jogar, a culpa é de quem bota. Não tem outra explicação. Enfim, agora vamos realmente falar aqui no que realmente incomoda, né, em tudo que está acontecendo no Vasco, que é esse departamento de futebol que sempre aparenta, né, que está tudo bem, que não tem nada de errado, porque a visão que eles passam lá de dentro para fora é de quem está errado sou eu, é você que está indignado aí do outro lado, é de quem reclama na internet, é de quem xinga no Twitter, é de quem aqui no YouTube reclama de jogador, xinga diretoria, fica revoltado, fica pé da vida. A visão que o departamento de futebol passa é que eles estão certos e que a gente aqui está errado, que a gente aqui é maluco, que a gente aqui não pode ficar indignado com o Vasco derrapando em Série B do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que já passou da hora, já está mais do que provado, de que o departamento de futebol do Vasco entregue na mão do estagiário do São Paulo, Alexandre Pássaro, que já mostrou que não é capaz de montar um time de futebol, não tem mais que ter paciência com o Alexandre Pássaro, né? Estamos aí na metade do primeiro turno, o Vasco não figurou uma vez sequer no G4, então não tem mais o que ter paciência, né? O time que ele montou não existe. O time que ele montou não foi capaz de ficar uma rodada no G4. Mas aqui eu te pergunto, cara, o Alexandre Pássaro, ele dá satisfação para quem no Vasco? Ele é subordinado a quem? Ele dá satisfação a quem? É só para o presidente Jorge Salgado? Porque não tem um VP de futebol, né? Aliás, quando assumiram, tinha lá no projeto de que o Vasco teria um diretor de futebol e teria um VP de futebol que entendesse de futebol, né? Mas não tem. O futebol hoje é entregue na mão do Alexandre Pássaro, que, enfim, a gente critica aqui, mas ele tem também o seu valor, mas que ele está ali com toda essa responsabilidade no futebol e que experiência ele tem no futebol. Ele trabalhava lá no São Paulo, mas ele tinha o Raí do lado dele, não era ele sozinho não. E aqui no Vasco ele manda e desmanda, é isso, ele manda e desmanda, monta time e não dá satisfação para ninguém. Enfim, é uma coisa que realmente não dá para entender. E se estivesse funcionando, beleza, né? Mas não está funcionando. A vaca está indo pro brejo, a coisa está aí, ó, desandando e o Vasco caminhando aí para ficar na Série B do Campeonato Brasileiro e não tem uma cobrança mais forte, a gente não vê uma manifestação, porque quando tá bem, né? Quando a coisa tá boa, aí aparece todo mundo para dar coletiva, né? Mas quando a vaca tá assim, tá atolada, não aparece ninguém. E aqui a gente estende também ao presidente Jorge Salgado, né? Porque se o Vasco não subir para a primeira divisão, presidente, a coisa vai ficar feia, é pro seu lado. Quem vai carregar essa mancha é você de não ter subido o Vasco para a primeira divisão. Porque o Pássaro, o Luiz Melo lá também, que, enfim, dizem que torce pro rival, né? O Luiz Melo lá, a galera do departamento de futebol, tá aí fazendo o nome dele, porque se você for pegar aqui na imprensa em geral, todo mundo acha que não, o Pássaro tá fazendo um bom trabalho lá no Vasco, não sei o quê. Então, se o Vasco ficar afundado aqui na Série B, meu amigo, ano que vem eles arrumam outra boquinha aí pra eles, vão pra outro clube, sei lá, vai pro Grêmio, vai pro Inter, volta pro São Paulo, vai pro Corinthians, sei lá, vai pra qualquer lugar. O Vasco fica afundado na Série B e quem fica com a mancha, quem fica com o vexame, é a diretoria, é o Jorge Salgado. Então, presidente Jorge Salgado, está na hora também de você aparecer, né? Está na hora de falar um pouquinho aí, porque eu volto a repetir aqui, do Alexandre Pássaro e do CEO lá que torce pro Flamengo, eu não espero nada deles. De verdade, eu não espero nada deles. Ano que vem, se algum clube com mais dinheiro chamar, eles vão embora e caga pro Vasco. Eles não estão nem aí pro Vasco, eles cagam pro Vasco e vão embora. Agora você vai continuar aí, meu amigo. Você vai continuar isso aí e seu nome vai ficar para sempre aí como o presidente que não conseguiu voltar com o Vasco para a primeira divisão. Então pense bem aí, tá na hora de agir, né? Tá na hora de agir, até porque o torcedor do Vasco não aguenta mais, cara.
O torcedor do Vasco não aguenta mais, o torcedor do Vasco faz tudo, cara. Pô, o torcedor do Vasco, não dá pra reclamar do torcedor do Vasco. É claro que, pô, nesse momento que é ruim, o cara tá pé da vida, o cara critica, o cara, pô, xinga meia dúzia ali, mas o cara não abandona, meu amigo. O cara tá sempre ali. O cara tá sempre ali do lado, sempre ali ajudando de alguma forma. Então esse torcedor merece o mínimo de respeito, o mínimo de respeito. Não dá pro torcedor ter que aguentar um time que não consegue ficar uma rodada em G4 de Série B. Nem isso, mas nem isso. Não dá. Não é possível que vocês aí estão vendo isso e acham que tá tudo normal. Ah, não, porque... E quem critica que tá errado, né? Não pode criticar, não. Não pode criticar, tem que confiar no trabalho. Como é que eu vou confiar em Alexandre Pássaro, cara? Ganhou o quê? Foi o quê? Aonde? Pergunta a torcida do São Paulo se alguém tem saudade dele. Ninguém tem saudade do Pássaro lá, não. E aqui, não, é vendido como, o cara que não sei o quê. O time que ele montou é uma M, é uma M que não vai subir, se não contratar não vai subir. Então eu espero que aí dentro vocês já tenham percebido, né, de que se não contratar pelo menos uns 3 aí para ser titular, esse time não sobe, não dá. E depois não dá para botar só na conta do Lisca aí não, que tirou o Cabo, aí bota o Lisca. O trabalho do Cabo era ruim mesmo, mas enfim, aí bota o Lisca, daqui a pouco a cobrança começa em cima do Lisca, mas não, a cobrança tem que ser em cima do departamento de futebol, que eles tiveram todo o respaldo aí, inclusive do torcedor durante o Carioca, para montar esse time, para quando chegar na Série B, o time fosse voar ali, o time fosse fazer o que tem que fazer, que é voltar para a primeira divisão, mas foram incompetentes, não conseguiram montar um time minimamente competitivo para uma Série B. Não conseguiram. O CRB, que está ali na vice-colocação, tem mais recursos que o Vasco para montar um time. O Curitiba, que estava na Série A e caiu junto com a gente, o Curitiba tem mais capacidade para montar um time. Enfim, difícil. Então, esse comitê de futebol tem que ser cobrado. Que escolhas que foram essas, cara? Que time montado foi esse? O time não tem um atacante de velocidade. O time não tem volante, porque o Michel é um incapaz, né? O Michel é um ex-jogador que trouxeram por produtividade aí, que não produz nada. Enfim, o Rômulo e Andrei ali jogando de volante, pô, mais pesado que o Titanic. Um time muito mal montado, muito mal montado. E aí você pega ontem o Vasco com alguns desfalques, o Vasco tendo que jogar com banco de reservas, que era 100% de base. E aí vem o Lisca, contratado, que no contrato dele tem que ter 33% de jogadores do elenco profissional, de jogadores da base. Quem me dera se fosse só 33%, o Vasco hoje deve ter 70% de jogador da categoria de base, porque não conseguiram montar um time. Não conseguiram montar um time. Montaram um catadão. Das 10 contratações do Pássaro, só uma que a gente pode salvar, que é o goleiro Vanderlei, que ontem foi muito mal, mas aí também é injusto demais a gente, por um jogo, a gente crucificar o cara. Mas de todas as contratações, só um é titular absoluto. O Morato não é titular absoluto, o Rômulo não é titular absoluto, o Léo Jabá, que tá bem também até em alguns jogos, mas não é absoluto. Enfim, quem que essa nova diretoria de futebol aí, esse novo departamento de futebol contratou, que é titular absoluto? O elenco é fraquíssimo, é fraquíssimo. Pelo amor de Deus, se você aí não tá desesperado, você não tá entendendo a gravidade da coisa, meu amigo. Não é possível. E a gente tem até o final de agosto para contratar alguma coisa, para mudar alguma coisa, para cobrar, para pedir aqui afastamento de Hernando, que não dá mais. Enfim, para fazer barulho aqui nas redes sociais, porque pelo jeito só vai funcionar mesmo na base da pressão. É só assim que vai funcionar. Porque se a gente ficar assistindo calmamente, daqui a pouco vai estar ali na 35ª rodada e o Vasco vai ter que ganhar as 3 últimas para subir e não vai conseguir subir. Então, é desesperador. É desesperador. Só para comparar aqui, eu tô indo embora já, vou terminar esse desabafo aqui, mas só para comparar. O único elenco do Vasco que sobrou em Série B era o elenco de 2009, que era formado ali por jogadores que estavam buscando o seu espaço, né, no futebol, que queriam ali ao lugar ao sol, né, que queriam ali ser grandes jogadores. E depois aconteceu, né? O Ramon foi um bom lateral, o Fernando Praz, foi um puta goleiro, jogando pelo Palmeiras, até pelo próprio Vasco. O Fagner, lateral de seleção. O Newton fez uma carreira legal. Enfim, o Vasco montou um time ali, o Elton buscando o seu espaço, todo mundo ali buscando o seu espaço, e tinha o Carlos Alberto, que era ali a estrela do time. Enfim, jogadores emergentes, né, que queriam espaço. Esse time do Vasco aí, meu amigo, um monte de jogador aposentado, um monte de jogador, ex-jogador em atividade, recebendo por produtividade, que não produz absolutamente nada.
esse elenco não tem cara de Série B, não tem espírito de Série B. E todo jogo é essa murrinha aí. O Vasco perde e a gente vê como se ninguém sente, não acontece nada e a coisa segue e o barco segue. É só um jogo a mais, né? Daqui a pouco tem outro jogo. E enfim, cara, não dá mais, não dá mais. Eu acho que o momento de cobrar é agora, porque tá acabando o primeiro turno. E se a gente não cobrar agora, daqui a pouco vai ser tarde demais. E aí a vaca já foi pro brejo e aí já era. O momento agora é de cobrança, é de cobrar respostas do departamento de futebol, respostas da diretoria do Vasco, contratações para reforçar esse time, para o Vasco voltar para a primeira divisão. Enfim, é o momento de cobrança. E eu falo aqui, meu amigo, com a maior tranquilidade do mundo, porque eu sei que eu sempre puxo aqui apoio ao time, independente de quem esteja lá, se é A, se é B, se é C, estou sempre aqui querendo apoio, mas enfim, tem momento que é de apoio e tem momento que é de cobrança também. Não pode existir só passar a mãozinha na cabeça, não. Tem que cobrar. E o momento agora é de cobrança. Esse departamento de futebol tem que apresentar resultado. O resultado até o momento é pífio. Então, o torcedor do Vasco não merece esse trabalho pífio. Trabalhem, contratem, montem um time digno e do tamanho do Vasco. Porque esse aí que vocês montaram não dá. Valeu, galera. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.